Serei breve, logo em seguida nós teremos nosso culto administrativo, mas essa mensagem chegou ao meu coração, Deus colocou, e eu meditando. Nunca esqueço que quando eu fui consagrado ao ministério, já faz um tempo isso, mais de 20 anos, mais de 2 décadas, no dia que eu estava recebendo imposição de mãos, eu já vinha trabalhando há mais de 5 anos como evangelista deste ministério, desta igreja. E em seguida eu fui na ordem dos pastores, que eu tinha que resolver algo lá na ordem, ali na convenção, da ordem dos pastores, Batista do Brasil, secção Pernambuco. E um pastor me reconheceu e disse assim: você é o novo pastor lá da igreja. Eu disse: eu queria lhe dar uma palavra. Ele já bem idoso, cansado, não sei se ele estava atuando ainda no ministério, mas ele mostrava que tinha uma quilometragem bem dentro de ministério, muito requisitado. Ele disse: pastor Samuel, preste atenção, a humildade vai levar você longe, seja humilde. A conversa terminou ali. E tem coisa que não sai da cabeça da gente, mas seja humilde. A gente não vai perder nossa identidade, nem quem você é, nem ficar se você é o que você é. Pedro é o que Pedro é. João é o que João é. Mateus, mas seja humilde. E essa humildade, aprendendo com quem? Com Jesus. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde. E Pedro falou sobre essa humildade. Logo Pedro, que alguém diz que Pedro era muito imediatista, muito alvoroçado, aquela agonia tem que fazer, mas era o perfil do apóstolo Pedro. Veja que ele escreveu na primeira carta, no capítulo 5, falando sobre humildade e vigilância. Humildade e vigilância. A gente acha que ganha no grito, acha que vai assim e tal. Espera no tempo de Deus, humildade e vigilância. Eu vou ler apenas um versículo, embora o capítulo 5 todo seja essa exortação, os deveres, que ele fala dos líderes anciãos e dos jovens também, e ele finalmente fala sobre a humildade e a vigilância. No capítulo número 5, versículo 6, eu vou ler, em seguida os irmãos podem ler em uma só voz. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo número 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. A igreja pode ler? Ok, então bem forte a igreja, bem forte, todos em uma só voz, vamos lá? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Senhor amado, nos ajuda, ó Deus, a aprender isso, ó Deus, não só com o apóstolo Paulo, doutor Paulo, mas aprender acima de tudo com teu filho Jesus Cristo, o maior exemplo de humildade. Mesmo sendo Deus, não usurpou-se ser igual a Deus, mas ele foi humilde, foi obediente e foi fiel até a morte e morte de cruz. Pelo que o Senhor o exaltou soberanamente e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, os que estão no céu e debaixo do céu e na terra. Filipenses está escrito assim. Ajuda-nos a entender essa palavra e hoje ser ministrada para nossas vidas, a humildade, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Queridos irmãos, esse texto, considero ele muito forte. O apóstolo Pedro, ele falando sobre deveres diversos e exortando a igreja, ele toca nesse assunto. Mas quem é o ser humano? Será que o ser humano, ele é humilde? Ou ele se exalta? Ou existe a soberba? Existe muitas vezes a mania de grandeza, de ser sempre o melhor e o maior. Nesse texto, a gente vê que o ser humano, eu diria que até isso é normal, ele busca reconhecimento, sim ou não? Busca reconhecimento. Você faz um bom trabalho na sua repartição,
ou você estuda bem para uma prova, ou apresentação de um seminário, se preparou muito bem e espera um reconhecimento, e espera uma nota 10. Eu me lembro de um colega na universidade, quando fazia psicologia, que ele tirou 9,5 e ele ficou indignado. Eu disse, mas rapaz, 9,5 tá bom? Ninguém tinha tirado. Eu falei, não, eu tenho certeza que eu fiz tudo direitinho, apresentei, estudei a minha vida. Esse mês eu não... E foi lá conversar com o professor. O professor, por que você acha que você merece 10? Ele fez, por isso. Explicou, pegou a prova dele. Sabe como foi que ele saiu de lá? Com 10. Professor, realmente, eu estou observando. O professor foi humilde. Ele podia dizer, eu sou o professor, já dei a nota e acabou. Mas o professor, depois que viu a explanação de Marquinho, chamava ele de Marquinho, e disse assim, você está certo, nota 10. E o professor explicou que a gente tem que ser flexível e ver quando errou. Ele fez, eu não entendi. A nota 9,5 me parece que eu fui o melhor da turma, mas eu queria ser reconhecido pelo que eu estudei. No primeiro momento a gente vai pensar que exaltação desse garoto. Mas o professor entendeu, e não era muito fácil esse professor, Carlos Brito, doutor Carlos, mas no entanto ele reconheceu. Queridos irmãos, eu fiquei pensando que todos nós queremos reconhecimento. A mulher se esforça no papel de esposa, para ser valorizada e amada pelo marido. Está lá em Gênesis, está lá na Bíblia. A esposa faz, acontece, cuida do bichinho, cuida do marido e tal, e nunca é reconhecida. Ela fica triste, vai ter um momento que ela fica triste. Será que ele não observa? O marido também, da mesma forma, busca esse reconhecimento. O empregado se esmera em sua função, a fim de ser notado pelo patrão e ter oportunidade de crescer na empresa. Eu diria que é algo também supernatural. Uma pessoa se esforça e espera, ele aguarda a sua vez também. O artista almeja ser reconhecido pelo público, reconhecido da mídia, mas em todos esses casos há sempre um preço a ser pago, e às vezes alto demais. Entretanto, quando Deus interfere em favor daquele que nele espera, a vitória é garantida, mesmo quando estiver nas piores crises e que o mundo não reconhecer. Tem um cantor que muito sucesso essa música, o grupo aqui, o Ministério de Louvor canta sempre, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Esse cantor diz isso, é até humilde, mas todos nós precisamos e queremos, não é para massagear o nosso ego, é porque você fez e gosta disso, mas nem sempre é assim na economia divina. Deus, ele inclusive elogia também, não fique pensando que Deus não elogia, porque ele elogia. Você quer ver Deus elogiando? Eu vou mostrar Deus e Jesus elogiando, porque na Bíblia está repleta de elogios de Deus. Observasse o meu servo Jó, isso é um elogio de Deus ou não? Ao Jó, porque na terra não existe ninguém semelhante a esse homem íntegro, temente a mim, reto e se desvia do mal. Se isso não for elogio, eu não sei o que é elogio mais não. Ele falou das atribuições de Jó. E Jesus Cristo, ele disse, entre os nascidos de mulher, não teve um igual a João. Interessante que esses ensinamentos, Jesus Cristo pega aquela mulher que um perfume caro joga nos pés dele, o aroma sobe em todo aquele ambiente, foi criticada pelos apóstolos, porque esse dinheiro ela poderia juntar e pegar, vender esse perfume e dar aos pobres. Jesus Cristo diz, não, deixa ela quieta, o que ela fez por mim vai ser lembrado, e onde esse evangelho for pregado, eu quero que anuncie o que essa mulher fez por mim. Seria isso um elogio? Deus, ele fala em reconhecimento. Você quer reconhecimento. Interessante que Caleb, a gente fala tanto sobre ele. Josué parece que esqueceu que Moisés tinha prometido, que Deus esqueceu da terra dele, da montanha. Nem terra, era uma montanha. Aí Caleb fez, não senhor, que era montanha. Aquela montanha Moisés prometeu a mim. Eu trabalhei, eu me esforcei, eu perseverei. Aí José, mas lá tem gigante. Ele fez, eu venço tudinho. Estou com 80 anos, faz 40 anos que eu estou respondendo a promessa, mas eu vou. Às vezes as pessoas confundem que pessoas ousadas, pessoas que buscam, não é humilde não. Ele era humilde, mas ele está dizendo, poxa vida, eu fiz e eu preciso reconhecer. Não é? O trabalhador é digno de quê? Do seu salário. Então tem gente confundindo humildade, sabe? Ou ser humilde com outras coisas, autopiedade. Eu não sei, eu não prego, eu não sei de nada, eu sou um covarde, Você se lastima tanto. Irmão,
Claro que todos nós somos frágeis, claro que todos nós somos imperfeitos, ilimitados, mas você se esforça para fazer a obra. E aqui, observando esse tema, o tema da mensagem é: quando Deus nos exalta. Vamos repetir esse tema, vamos lá? Quando Deus nos exalta. Pelo menos tem duas proporções aqui baseadas nesse texto. Duas pontuações que eu gostaria de fazer. A proposição dessa mensagem, o texto significa: as Escrituras nos apontam o caminho da exaltação, a humildade voluntária e sincera. Ser humilde de verdade, não aquela falsa piedade: eu nada tenho, nada sou, nada fiz, nada vou e pau. Vai cantar, irmão, agradeço a oportunidade, mas eu não sei cantar. Eu nem saí esse hino, eu não sei nem pregar. Aí todo mundo já fica preocupado: o irmão não sabe cantar, não se preparou e vai cantar mesmo assim. Isso não é humildade. Isso aí você está autodepreciando, você precisa confiar no Senhor. Deus é quem capacita, sim ou não? Deus nos capacita, mas a gente precisa se valorizar. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Essa carne para nada presta. Isso aqui é um pedaço de carne podre, nada sou. Para com isso, irmão. Nós somos templo de quê? Do Espírito Santo de Deus. Deus habitando em nós. Então a gente tem que ter cuidado. Então agora, vamos aqui percorrer o que é que a Escritura faz. Primeiro lugar, quando é que Deus nos exalta? Primeiro lugar, devemos ser humildes aos olhos de Deus. Você lembrava que Jesus Cristo falou que tinha pessoas que aos olhos dos fariseus, do doutor, queria ser humilde, queria ser visto, mas é aos olhos de Deus, porque nem todo mundo vai te compreender, porque você é usada, porque você é usado, porque você é cheio de Deus, porque você glorifica a Deus. Quem disse que todo mundo vai te entender por isso? Mas Deus está olhando para mim e para você. Os olhos do Senhor contemplam tudo, os maus, e contempla também os bons. Em primeiro lugar, o texto diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de irmão A, B, de apóstolo, de Deus, e no tempo certo Ele vos exalta. Então, em primeiro lugar, devemos ser humildes aos olhos de Deus. A humildade é uma virtude, e aqui diz que é empregada no trato, tanto com os nossos semelhantes, quanto também para com Deus. Pois existe uma ordem apostólica que diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Aliás, queridos irmãos, eu lendo esse texto, essa mensagem, ninguém deveria se dirigir a Deus com soberba. Olha, Deus, que eu estou mandando, viu? Deus, eu ordeno. Já ouvi alguém dizer isso, que quer mandar, que Deus... Ou o Senhor faz, o Senhor tem que fazer, meu Deus. Deixa eu ver aqui algo. Então, tem pessoas que acham que isso é muita fé. Fala com Jesus direitinho: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou o quê? Um pecador. Se o Senhor quiser me dar, meu Deus, olha para mim. Aquele rei monarca foi tão humilde, olhou para a parede: ah, Senhor, tu sabes que eu andei diante do Senhor, Senhor. E começou a chorar. Jesus viu aquelas lágrimas, volta e diz a ele que eu vou dar mais 15 anos. Oh Deus, vai me matar por quê? Eu sou rei, eu sou bom. Irmão, a gente pode ouvir aquela palavra: bom só tem um, quem é? Deus. Agora faça o seu trabalho, o trabalho de Deus, que Deus vai saber. Não é aquele que tem a falsa piedade, chega, anda assim, tropeça na pedra: ai, glória, que... Não, irmão, para com isso, essas coisas. Doeu, que vacilo, tropecei, doeu. Mas eu dou um glória porque agora meu dedo se arrebentou. Eu mesmo não dou, não. Desculpa aí os puritanos, sei lá. Me arrebentei, vou ter mais cuidado. Ou não? E a gente tudo, sabe, irmão? Quando vem a crise eu choro. Por isso que a Bíblia diz: chorai com os que chora. Vem a dor, a gente chora. Mas tem pessoas que querem espiritualizar tudo. Tá o desemprego, está desempregado, não fez mais uma feira. Eu agradeço tanto a Deus porque não tem feira. Eu nunca fiz essa oração, me perdoe aí os irmãos. Mas pastor, o senhor está errando, quem tudo dá graça. Irmão, eu estou vivendo isso, Deus sabe. Mas eu estou feliz porque não está entrando feira na minha casa. Isso é verdade que você está sentindo? Chore por isso, lamente, pergunte a Deus, peça misericórdia, que Deus é misericordioso, Deus vai abrir a porta. Aí aqui eu achei interessante esse contexto geral, falando sobre a humildade, é diante de Deus, agora não de forma soberba. E a gente lembra de uma história que tem lá em Lucas, capítulo 13, esse assunto é assunto para uma mensagem do pastor Abisaí de 1 hora e diante, mas eu vou tentar aqui dar uma resumida. Subiu dois homens para o templo para orar. Lembra dessa história? Está lá em Lucas capítulo 18.
Depois da história da oração sobre aquela viúva humilde, que o juiz era impaciente, o juiz era severo, ruim. Aí conta a história de 2 homens que subiu para o templo para orar. Um era publicano e o outro era o quê? Fariseu. O fariseu orava, era arrogante. Senhor, obrigado porque eu não sou igual aos demais homens, roubadores, injustos, são pecadores. Eu não, eu jejuo, eu dou dízimo, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. E não sou como esse homem, pecador, apontou para o puritano. Alguém já comentou assim, ele fez uma oração de supostos méritos, ainda no final ele agravou, irmão. Que oração, hein? Foi reprovada. Por quem? Por quem está olhando a gente orar, por Jesus. O outro nem levantou os olhos, bateu no peito e disse o quê? Oração curta. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou o quê? Ele podia muito bem rebater aquele irmão, que ele foi ofendido. Ele queria uma réplica. Mas ele fez, olha Senhor, acerto, eu sou um pecador mesmo. Aí Jesus, opa! Olha o ensinamento agora. Viu esse se exaltou? Será humilhado. Viu aquele que se humilhou? Será exaltado. Eu não entendo que tem uma lição mais clara do que essa. Até no meio evangélico tem uns que, sabe, se acham. Tampa e humilha os irmãos. Se não for, escolhe e é a dedo, irmãos. Deus escolheu a gente e Ele vai nos capacitar para um obra. Não é porque nós somos capazes, Ele que tem nos capacitado. Quando eu olho aqui, 23 anos de EBT e olho para mim, meu Deus, só a Tua graça. Quantos não acreditaram em mim, não acreditam. Mas Deus até aqui nos ajudou, Senhor. Ele está sustentando, os comentários são 1000. Mas Jesus é quem conhece a mim e você. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, seja humilde aos olhos de Deus. Humilhar-vos é o segredo. Lembra do pastor que deu esse conselho para mim? Cuidado, ministério. Porque tem pessoas que recebem um cargo desse tamanhozinho. Não é que tem cargo grande e pequeno. Vocês compreendem a dimensão? Aí vem o departamento. Já fica diferente. Olha, cuidado que eu sou um pastor brincando comigo. Se vocês até conhecem ele. Já esteve aqui, pastor Mesquita. Eu sou a segunda pessoa de Zé Ninguém. Até isso, pessoal. Ele brincando, né? O cara ser a segunda pessoa de Zé Ninguém, ainda se exalta com isso. Peraí, né, irmão? Então, tem pessoas que realmente, se qualquer coisa, já disseram assim, quer conhecer uma pessoa? O pessoal conhece, vocês conhecem isso. Pessoas que estão passando aí, me ajuda, meu número tal, é aquelas coisas que tem por aí. Se ganhar, não estou aplicando isso a todos não, mas tem muita gente assim. Veja o que é que o texto diz, humilhai-vos, aí tem a palavra aqui no grego, o significado do que ela deriva, rebaixar-se, tornar-se baixo. Já ouviu falar que às vezes a gente tem que se tornar tapete para você só passar? Você sabia que Jesus se humilhou até a morte e Deus o exaltou ele? Alguém está te humilhando, você está diante de Deus? Deixa, vai ver o final disso qual vai ser. O final disso vai ser coisa boa, não. Pessoas que acham que a última palavra é a dela, me dá uma pena isso. Não é minha nem é sua. A última palavra é de Deus. E aqui ele diz assim, a ideia, rebaixar, tornar-se baixo, literalmente, aplanar, humilhar, e traz a ideia de alguém que se volta para Deus totalmente desarmado e se rende a Ele voluntariamente, sem invocar para si direitos ou privilégios de qualquer natureza. Deus, eu sou teu servo, eu sou tua serva, seja feita a tua vontade na minha vida. E tem uma coisa, né? A gente corre um risco muito grande. Deus está dando a oportunidade, a gente está com nossas desculpas dizendo que não quer. Eu não quero. A gente hoje está com a comissão que vai pensar trabalho. Eu já orientei a comissão e volto a orientar. Não insista com quem não quer. Vamos ficar com quem quer. Geralmente eu pergunto, você quer continuar? Ah, pastor, porque para o ano não quer, então fique à vontade. Vamos ficar com quem quer. Louvado seja o nome do Senhor. Estar debaixo da mão de Deus, irmãos, é o mesmo que Ele dá, Ele ser submisso, obediente, dependente do seu divino auxílio, proteção, justiça. E aqui tem vários exemplos de pessoas que ficaram debaixo da mão de Deus. O Santo Espírito, o Espírito Santo, é a mão de Deus operando na terra, operando nossas vidas. Viver debaixo da mão de Deus é a garantia de uma vida abençoada e totalmente suprida. Vamos repetir o Salmo 23, primeiro versículo, vamos lá? O Senhor é o meu pastor,
dependência plena de Deus. Ah, o fulano agora vai olhar para mim. Esquece, é Deus que olha para mim e para você. É Deus quem levanta. Mas o segundo ponto, e eu termino com esse, a hora vai passando. Na ocasião própria, Deus há de exaltar quem se humilha e nele confia. Aí eu poderia aqui falar de José, meu Jesus amado. Poderia aqui falar de tantos outros nomes na Bíblia, né? Pessoas que aparentemente até para esse mundo parece que perdeu, mas Deus o exaltou. Pessoas que confiaram no Senhor. Quem se humilha por obediência à palavra de Deus tem a garantia de ser alvo da sua bênção. O apóstolo declarou, para que no tempo oportuno, agora irmão, não é no teu tempo não, tá? Nem no meu. Deus já está demorando demais, já está em pecado a gente dizer isso, hein? Porque Deus nunca chega atrasado, a gente fica impaciente, eu confesso, eu fico. Mas Senhor, seja feita a tua vontade, eu estou já sem paciência, num tempo certo. Diga assim, no tempo certo. Vai chegar no tempo certo. É o tempo de Deus na vida da gente. Eclesiastes 3 fala sobre esse tempo. Então aqui, a promessa de ser exaltado por Deus alcança apenas quem obedece à exortação de buscá-lo com total dependência. Faz tanto tempo que eu estou esperando em Deus, mas esperando em Deus e vivendo de uma forma que não agrada a Deus. E não é esperar em Deus não. Esperar em Deus é renunciar para servir. Como é que eu estou esperando em Deus se eu estou nos prazeres do mundo, se eu estou no pecado, se eu estou em desobediência, mas estou esperando em Deus. Irmão, como é que está? Estou esperando em Deus, está bebendo, estou esperando em Deus, está se prostituindo, está esperando em Deus, mas está fornicando, está esperando em Deus. Que esperar em Deus é esse? A promessa é para quem obedece. Tem aquele versículo que diz assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aí nós, pronto, eu já creio, a minha casa toda vai ser salva. Quem disse isso a você? Que interpretação? Quem foi que lhe ensinou, o pregador que lhe ensinou isso? Na medida que tua família for crendo, na medida que tua família for se humilhando e se voltar, vai ser salvo tu e tua casa. A ideia é essa. Ou você acha que Deus salvou a família todinha dele? É assim que a Bíblia ensina? E tem muitos outros textos. Ou você acha que Deus olhou para Ló, tu é tão obediente, tua mulher olhou para trás, mas não vai não. Mas ele já tinha dito, se olhar para trás, vamos transformar na tradução. Entendeu? É no tempo de Deus e é quem crê. Então, irmãos, quero concluir. É duro sofrer injustiça? Sim. É duro sofrer um agravo? Sim. O dano sem fazer nada? Sim. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso, capítulo 6 e 7. Mas esse é o caminho das Escrituras, do discipulado cristão. Jesus Cristo foi a pessoa mais injustiçada que já passou nesse mundo. Pagou pelo que não devia, no entanto está escrito que Deus o exaltou sobremaneira. Filipenses 2:9. Paulo diz aos crentes de Tessalônica que Deus é o vingador daqueles que quando sofrem qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, seja moral, físico, financeiro, confiam nele. Agora Pedro lembra, ninguém sofra como adúltero, como ladrão. Ninguém sofra como se mete na vida dos outros. Tem gente que adora uma fofoquinha, a maledicência, aí vai sofrer. Ninguém sofra por isso não. Porque, aliás, você está sofrendo, está pagando, está fazendo coisa errada, mas quem anda com Deus e está sendo apontado, está sendo falado, aguarda o que Deus vai fazer. Bem-aventurado vós quando fores injuriados e mentindo, disserem todo mal contra vós, alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão que está nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram de vós. O crente nesse mundo sempre será perseguido, mas ande com Deus, que Deus vai dar vitória. E no tempo dele, concluindo, aleluia, o texto em estudo tornou-se um verdadeiro provérbio entre os primeiros cristãos. Lá em 2 Coríntios 11:7, Tiago 4:10. E esta é a absoluta concordância com a primeira beatitude do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Jesus abre o sermão dele falando sobre isso. Nossa aguda dependência da graça e do amor de Deus. Além disso, o texto também nos dá uma ideia de que não devemos nunca confiar em nada que represente vantagem em relação aos outros. Cultura, posição, tem gente que morre de inveja porque o outro tem um carro, porque tem uma casa, fica doidinho, não vai bem não, meu irmão. Deixa quieto.
No tempo certo, se Deus prometeu a você, vai te dar. Não precisa tocar nada não. Isso não vai bem. O autor diz aqui, eu achei interessante. Devemos confiar sempre em Deus. A vantagem sobre os outros, esqueça isso. Busque a Deus. Por isso, soa como soberba e resulta apenas como uma condenação divina. Antes, devemos estar convictos de que tudo vem de Deus e dele somos devedores. Precisamos esperar no Senhor, criar circunstâncias e ocasião apropriada e vamos ganhar o galardão que ele prometeu. Agora tem uma coisa, não saia da porta, espera, porque a minha recompensa e a tua vem de Deus. Eu olho para trás e lembro disso tudinho. Fique no seu lugar, faça a obra de Deus com amor. Se alguém não te viu, não aplaudiu, e esse ano de pandemia, hein? Quanto esvaziamento, muitos esvaziamentos, e a gente aqui pedindo a Deus, Deus tem misericórdia, fazendo a obra. Que venha 2021, a gente não sabe como virá, mas não saia do seu lugar, em nome de Jesus. Vamos dizer amém? E nesse momento, eu queria fazer a formação da nosso culto administrativo, quero apresentar a agenda. Alguém pode ajudar o pastor Alessandro aí? Gostaria de convidar a nossa secretária, a diaconisa Maísa, para se aproximar. E em seguida eu estarei apresentando a nossa agenda. Este culto é um culto administrativo. Nós temos alguns assuntos e eu vou esclarecer. E você é membro da igreja, pode participar, né? Esse é um trabalho instante. A nossa transmissão encerra, né? Nossa transmissão é um culto para a igreja local, os irmãos aqui, e vamos apresentar a nossa agenda. Que Deus abençoe a todos. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Ei, num tempo certo, não é no meu tempo nem no teu. Tem um pensador que diz assim: Deus nunca chega atrasado, nunca. Ele chega na hora. E Ele nos abençoe.